Olá, cooperado, olá, produtora. Eu sou a Natália, jornalista da Copla Cana. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast. Com a intensificação das mudanças climáticas, fenômenos como calor excessivo, aumento de temperatura e a falta de águas impacta diretamente a safra. E para entender a fundo sobre a ciência por trás desses desafios, convido a Maria Luísa Fernandes, da Biotrop, que vai nos trazer soluções inovadoras para esses desafios. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, Natália. Por favor, se apresente para quem está nos assistindo. Eu sou Maria Luísa Fernandes, desenvolvimento de mercado da Biotrop. Eu fico responsável pela cultura da cana-de-açúcar nos estados de Goiás, Minas Gerais e a metade do estado de São Paulo. Que legal! Eu introduzi um pouquinho sobre esses desafios. Eu gostaria que você abordasse então um pouquinho mais, por favor. Então, Natália, esses desafios são já velhos conhecidos nossos. Mas eles têm se intensificado cada vez mais nos últimos anos, né, Maria Mas Luísa? porque a gente está olhando mais para isso agora e também a temperatura média anual tem aumentado e as chuvas têm se tornado mais irregulares, né? E com isso, o produtor tem a necessidade de olhar mais para isso, porque a gente sabe como está o preço do açúcar, preço do etanol e a necessidade de verticalizar a produção, né? A gente aumentar a produção sem aumentar a área plantada. Maria Luísa, então o que caracteriza os estresses hídrico e térmico na cana-de-açúcar? O que caracteriza o estresse é que a planta ela vai perder mais água do que ela absorve, né? Então ela vai perder, as células vão perder turgidez, a cana vai perder peso, né? Que é o linguajar que a gente usa. Sim. E o estresse térmico, ele também vai acentuar essa perda de água, né? A gente vai ter um aumento da evapotranspiração, enfim. E aí a cana ela vai perder mais água mais rápido, né? E com isso a planta ela entra em estado de alerta. Para ela poder sobreviver, ela para de vegetar, ela para de crescer e ela começa a entrar em estado de sobrevivência mesmo. Então ela muda os processos fisiológicos dela para poder se manter viva. Certo. E na sua visão como especialista aí nessa área, isso tem se tornado mais frequente? Sim, com o aumento das temperaturas médias anuais e a irregularidade de chuvas, a gente tem visto um aumento desses estresses e um aumento de perda de produtividade pelos estresses. Tem se tornado mais objeto de estudo. Por exemplo, a Data Climate do professor Fábio Marim tem dedicado muito a isso e ele criou o coeficiente de produtividade climática, que é como a produtividade do canavial vai alterar de acordo com as diferenças climáticas. E para a próxima safra, para todas as regiões do Centro-Sul, com destaque para Goiás, todas as regiões vão perder produtividade em relação às diferenças climáticas que a gente vai ter na safra, né? E existe algum momento específico da safra que esses estresses são mais perigosos, por exemplo? Sim, tem uma época que é mais crítica, que é realmente a época de seca ali, que começa com o final das chuvas, né, e vai até a retomada lá em outubro. Então essa época seca, por exemplo, no ano passado, essa época seca também teve o registro de altas temperaturas, ou seja, a gente teve um aumento de perda de produtividade por temperatura e por estresse e por falta de água, né, muito maior do que a gente viu em outros anos aí. Exatamente. E fisiologicamente falando, nesses períodos, por exemplo, o que acontece dentro da planta? A planta, a planta tem, de forma sucinta, ela tem dois tipos de metabolismo, né? O metabolismo primário, certo, que é responsável pelo crescimento, né, pela vegetação, enfim, por todos os processos que vão fazer a planta se desenvolver, crescer e também acumular açúcar, no caso da cana. Sim. E o metabolismo secundário, que ele é responsável pela defesa da planta. Então, toda vez que a planta ela se sente ameaçada, ela vai parar de crescer, ela vai desativar o seu metabolismo primário e vai ativar o metabolismo secundário. E aí,
Também, além disso, né, tem acúmulo de várias substâncias dentro da planta que são tóxicas. Um exemplo são as espécies reativas de oxigênio, né, que vão também prejudicar. Além dela parar de crescer, ela tem que lidar com todas essas situações que acontecem dentro dela, né? Esses seriam aspectos invisíveis, Exato. Seriam aspectos visíveis para o produtor rural? Sim, a gente começa a ver pelas folhas murchando, amarelando, secando, né? E no estágio mais avançado a gente vai ver também os entrenós murchando, perdendo água. Também tem abortamento de alguns perfilhos, né? Com isso eu vou diminuir estande. Então tudo isso pode ser visto a depender do estágio que tiver o estresse. Nesses estágios, então, quais mecanismos de defesa a planta ativa, Maria Luísa? Ela vai ativar justamente o metabolismo secundário que eu comentei. Então, ao invés dela crescer, dela vegetar, né, de fazer fotossíntese e acumular os fotossimilados, né, ela vai ativar, tem um acúmulo de sacarose inicialmente, porque primeiro que a planta, a cana, quando primeiro momento, né, ela começa a acumular sacarose, que ela entende que ela tem que criar reservas, e aí no estágio mais avançado, aí ela entra em colapso mesmo, né, começa a perda de água, a questão do abortamento, que é justamente para manter ali a soqueira, né, para manter aquela toceira ativa, ela prefere abortar alguns perfilhos para não ter que sustentar todos, né? E quais são as soluções modernas que você, né, a sua empresa Biotrop traz para ajudar a planta a passar por essa fase aí de estresse? Então, tem uma solução que já é conhecida de todos, né, que foi desenvolvida pela Embrapa, descoberta pela Embrapa, que é o Bacillus aryabhatae, que é uma bactéria lá da caatinga, né? E, além disso, a Biotrop ela se preocupa em trazer novidade e trazer soluções que vão entregar mais do que o que já temos no mercado. Com isso, a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida, temos também nessa tecnologia embarcada o Bacillus aryabhatae, mas também a gente traz o Bacillus rhinense, que é uma bactéria lá do deserto de Israel, assim como a aryabhatae, né, é uma bactéria extremófila, por ter como característica a capacidade de sobreviver em ambiente inóspito, com restrição de águas e altas temperaturas. E aí o diferencial dessa bactéria é que ela vive de forma endofítica, né, ou seja, ela é capaz de colonizar dentro da planta, no caso, ela coloniza a região da raiz. E também o Bacillus circulans, que é uma bactéria que a gente brinca que é uma fábrica de auxinas, porque para a sinergia dessas três bactérias, elas vão entregar um resultado muito superior ao que a gente já tem no mercado, e é o que a gente tem visto e comprovado no campo aí com nossos clientes. O que elas vão fazer? Garantir o turgor celular, ou seja, garantir que a água que as células vão estar túrgidas, que a água vai se manter dentro da célula. Também vai ajudar no controle de temperatura e acelerar o desenvolvimento radicular. Porque se a gente tem mais desenvolvimento radicular, a gente tem raízes, mais quantidade de raízes e raízes mais profundas, a planta é capaz de buscar água mais longe, e é o que a gente tem visto com a nossa solução, e também de buscar mais quantidade de água, não só mais longe, mais profundidade, mas também mais quantidade de água. Com isso a gente tem o ganho de tempo, né, em relação à planta que não foi tratada, porque aí ela vai demorar mais para sofrer esse estresse, né? Ela vai conseguir manter a água ali mais próxima ao sistema radicular aí dentro dela por mais tempo do que uma planta que não recebe esse tratamento. Perfeito, realmente muito inovadora a solução. E agora então revela aí para quem está nos assistindo qual é o nome dela e como ela age na cana-de-açúcar. Essa solução inovadora e que só a Biotrop tem é o Bioasis Power. Tem sido muito utilizada, principalmente ali nos estados de Goiás e ali na região de Ribeirão Preto para cima, que é onde a gente vê um aumento acentuado das temperaturas médias e esse período de seca muito marcado, né?
Então, essa tecnologia ela tem entregado muito resultado para o produtor de cana, né? E não só de cana, mas de outras culturas, que hoje a gente está aqui dedicado a essa cultura, né? Então, que a Coplacana Coplacana é líder, inclusive, em mercado. Isso, a Coplacana é líder e a Biotrop é líder de soluções biológicas dentro da Coplacana. A gente hoje é o principal parceiro da Coplacana. E por que, né, que a gente consegue esses resultados e por que a gente tornou líder dentro da Coplacana? Porque a preocupação número 1 da Biotrop é atender as necessidades do cliente. Então, hoje, e a gente sabe que uma das principais preocupações, além de outras aí que a gente sabe, como os fenóforos e a murcha, né, da cana, mas a gente sabe que os estresses hídrico e térmico têm sido uma preocupação frequente, né? A necessidade, como eu falei, de verticalizar a produção tem sido uma preocupação frequente. Então, com isso, a gente traz o Bioasis Power para ajudar nesse combate, né? Na proteção. Eu falo que a gente fala dentro da Biotrop que o Bioasis ele é um seguro para a lavoura, porque é uma tecnologia que a gente vai aplicar antes do problema. Então, a gente entra ali na pré-seca, né, no plantio, ou um pouco, no caso de soqueira, as soqueiras que foram cortadas também a gente pode tratar o ano inteiro, porque essa tecnologia, ela é desenvolvida com bacilos, né, que são bactérias que têm a capacidade de formar endósporos, e assim, é assim que eles se apresentam lá dentro da formulação. O que quer dizer isso, né? Que eles têm a capacidade de sobreviver em um ambiente inóspito, eles têm a capacidade de ficar ali esperando o momento ideal de temperatura e de umidade para elas germinarem e colonizarem o ambiente. Então, a gente tem tratado os canaviais o ano inteiro, mas com muito foco no plantio para a gente garantir o estabelecimento da cultura e garantir stand, e garantir também um arranque lá na retomada da chuva muito mais eficiente do que as áreas que não foram tratadas com essa tecnologia. Muito inovador, realmente, parabéns. E se você, cooperado, produtor rural que está nos assistindo, tem interesse em saber mais sobre essa tecnologia, procure o seu CTV da filial que te atende, que nós teremos o prazer em te apresentar mais informações. E vamos agora para o jogo rápido. Maria Luísa, no telão, mostraremos uma imagem do Copla Campo 2025, do stand de vocês da Biotrop, e eu gostaria de saber de vocês agora a expectativa para 2026 e as novidades que vocês trazem aí para o evento. A nossa expectativa é muito positiva e muito alta, porque 2025 foi um sucesso. A gente teve a oportunidade de trazer várias tecnologias do nosso portfólio de inovação. São tecnologias que ainda não foram lançadas e a gente pôde mostrar para o produtor em primeira mão no Copla Campo. E 2026 não vai ser diferente, né? E eu já vou fazer um compromisso com vocês aqui que a gente vai levar o nosso bioherbicida para os produtores conhecerem em primeira mão. A gente já está desenvolvendo, já foi anunciado e vai ser assim... Lançamento, então. Vai ser lançamento, vai ser em primeira mão. Assim como alguns produtos que a gente colocou em 2025, né? A gente também vai repetir em 2026. E assim, a gente espera que seja de muito sucesso, assim como foi 25. Com toda certeza. E você já pode fazer a sua inscrição para o Copla Campo 2026. O QR Code vai aparecer aqui na sua tela. Reserve a data, na última semana de fevereiro. Maria Luísa, caminhando agora para o encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o cooperado, o produtor rural que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam nesse episódio. Agradecer também a Coplacana pelo convite, Natália. Para nós é uma honra sermos os principais parceiros de tecnologias biológicas da Coplacana, que é a maior cooperativa de cana-de-açúcar. E a Biotrop tem no DNA o cliente em primeiro lugar. Então nós, os 300 agrônomos que estamos a campo todos os dias para atendê-los, acordamos sempre com o pensamento de como a gente pode garantir que vocês vão conseguir produzir com mais produtividade, com mais sustentabilidade e garantindo consistência de resultados. Porque a gente sabe, né, Natália, que não basta a gente ter produtividade, a gente ter
uma tecnologia biológica, no caso da Biotrop, mas que não entregue resultado. Então, a nossa preocupação é sempre garantir que vocês vão ter resultados melhores e mais sustentáveis do que a gente já tem no mercado. É isso aí, acho que a palavra que define, então, a nossa parceria Coplacana e Biotrop é resultado, né, Maria Luísa? Exatamente. É o que a gente procura todos os dias e é para isso que nosso time de pesquisa está lá nas nossas estruturas e nós estamos a campo para buscar mais produtividade e mais sustentabilidade. E os nossos consultores técnicos e vendas aqui da Coplacana também, sempre parceiros da Biotrop, aí ajudando o produtor rural nos desafios diários. Exatamente. Muito obrigada, Maria Luísa, pela sua participação. Obrigada, Natália. Espero te encontrar aí em 2026 também. Com certeza. E a você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia. Se você ficou com alguma dúvida sobre os tipos de estresses ou quer saber mais sobre o produto aqui apresentado, deixe nos comentários. Nós teremos o maior prazer em te responder. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!